Bom, pessoal, então aqui nós vamos para o último presidente, né, militar, né, do período da ditadura militar, dos 21 anos de ditadura militar, nosso quinto presidente militar, João Batista Figueiredo, que ficou então lá, né, incumbido de terminar com o processo de transição para os civis, terminar com o processo de abertura iniciado pelo Geisel, né? Então nós temos aqui, o primeiro grande desafio, a grande pressão que existia nesse momento por vários setores da sociedade era a lei de anistia, né? A famosa lei de anistia de 1979, que existe até hoje, ela vigora até hoje, isso é um ponto importante para a gente comentar já já, né? Que de fato permitiria principalmente o retorno dos exilados políticos, né? Aqueles que se autoexilaram, que foram exilados pelo governo, poderiam retornar. Então havia uma forte pressão nesse sentido e o governo então decreta a Lei de Anistia em 1979, que é considerada uma lei ampla, geral e restrita. Vamos lá, qual é a ideia de ser uma lei ampla, geral e restrita? É uma lei que, na verdade, contemplaria tanto, né, a esquerda, né, então os opositores do regime, os guerrilheiros, né, aqueles grupos, né, perseguidos pela ditadura, pela opressão, e também, né, os grupos de direita, também os militares. Então, na verdade, seria impedir que tanto os grupos de esquerda fossem punidos, né, julgados e punidos pelos crimes que teriam cometido, mas também o processo de repressão, né, a tortura, todas aquelas violações dos direitos civis que foram feitos ao longo da ditadura, fossem então julgadas depois da ditadura, né, depois desse período de exceção. Né? Na verdade, eles vão tentar evitar, né, que acontecesse ali o que aconteceu, por exemplo, na Argentina. Né? Onde na Argentina, depois da ditadura militar, quando os civis assumem o poder, com Raul Alfonsín, né, você tem ali uma derrubada da lei de anistia e um processo de julgamento dos crimes cometidos pelos militares. Os militares brasileiros têm um medo muito grande, por isso vão criando uma forma, na verdade, que essa transição seja muito lenta e acompanhada de perto pelos setores que apoiavam essa ditadura para que esse risco não exista. Por que isso é um tema muito importante, né? Primeiro, a lei é considerada, por alguns críticos dela, ela não é uma lei tão ampla assim, visto que alguns grupos de esquerda que teriam cometido, como os militares chamavam de crime de sangue, que é matar militares, não foram anistiados por essa lei. O Marighella, por exemplo, teve uma solenidade. Carlos Marighella, um grande líder guerrilheiro do MR, né, do movimento, participou do MR8, participou, na verdade, né, foi o cabeça desse movimento guerrilheiro brasileiro, fez treinamento em Cuba, né? O Marighella teve uma solenidade de anistia depois da morte recentemente, tá? Já no século XXI. Então, quer dizer, políticos que foram relacionados com a ditadura tiveram, alguns anos atrás, aí, embarreirados pela Polícia Federal para embarcar no aeroporto internacional, ou seja, ficaram alguns resquícios do período da ditadura que essa lei não teria, né, coberto aí perfeitamente. Então, mas a principal crítica, efetivamente, é em relação à violação dos direitos humanos. E hoje, né, o ano de 2013, quando entra em atividade a Comissão da Verdade, que foi aprovada, né, pela Dilma, pela presidenta Dilma Rousseff no ano passado, 2012, se debate muito essa questão, porque embora a Comissão da Verdade ela busque elucidar, trazer à tona as informações referentes a esse período, nenhuma dessas informações poderá ser utilizada para julgar ou pelo menos punir. Julgar até existe uma brecha, tá? Você pode até julgar, pode até condenar, mas a pessoa não cumprirá a pena porque ela ainda está protegida por essa lei de anistia de 1979. Então, uma das maiores críticas à Comissão da Verdade hoje é essa. Qual o sentido? Né? O que na prática isso vai gerar? Né? Qual é a consequência direta para aqueles que violaram os direitos humanos? Então, a princípio, nenhum. É muito mais um resgate de memória, né? Muito mais um resgate da história desse período. Né? E, claro, a questão das pessoas que têm ainda seus entes desaparecidos, querem pelo menos às vezes descobrir onde restos mortais foram jogados ou enterrados clandestinamente, para que eles possam promover enterros, né? E até tirar das famílias aquela esperança de que, quem sabe, essas pessoas ainda estejam em algum lugar, né? Não estejam mortas efetivamente. Bom,
Então, assim, já deu para perceber que essa lei de anistia é uma questão bastante importante para a gente, por isso pode aparecer sim nas nossas provas de vestibular, podem aparecer no Enem, tá? Então, muita atenção para isso. Então, isso é a prova, claro, né? O retorno, então, me lembro do Brizola, me lembro como se fosse hoje, o Brizola chegando, né, no aeroporto, aquela festa, aquela coisa, então aqueles símbolos da oposição podendo retornar ao país, isso de fato gerou, né, uma mexida aí na política nacional. E aí você tem, obviamente, os grupos de oposição falando cada vez mais, e isso incomodou demais a chamada linha dura. Isso incomodou demais aqueles setores do Exército, da ditadura militar, que queriam um fechamento do regime, que estavam insatisfeitos com, né, essas atitudes, essa liberdade que a oposição estava tendo no governo do Figueiredo. Então começam a acontecer eventos que nós chamamos da reação da linha dura. O que é isso? São alguns eventos, alguns atentados terroristas, podemos chamar assim, que a direita, né, que esses militares da linha dura tentam, né, estabelecem, criam e tentam incriminar a esquerda como forma de justificar o enrijecimento do regime. Né? Então, como por exemplo, uma carta-bomba que foi enviada à OAB, né, como, por exemplo, bombas que eram colocadas em lugares estratégicos, como em bancas de jornal, por exemplo, tá, em algumas escolas. O caso mais famoso, sem dúvida nenhuma, é a famosa bomba do Rio Centro. O caso Rio Centro, que até hoje está em aberto, já apareceu até naquele Linha Direta, né, aquele programa da televisão aí. Então, o que acontece? Nós temos uma bomba num dia, né, para comemoração do 1º de maio, alguns grandes nomes, personalidades da MPB, vão até o Rio Centro fazer um grande show, tá, em 1981. E aí o que acontece? 2 militares, a paisana, num Puma preto de placa fria, vão colocar 2 bombas. Uma bomba na caixa de luz, que não estourou também. Uma outra bomba seria colocada em algum lugar para gerar uma explosão e eles fechariam as saídas de emergência. Aquilo, imagine vocês se isso desse certo o plano, com a quantidade de pessoas que não morreria pisoteada, né? Bom, o caos que seria o evento. A questão é que essa bomba estoura antes da hora. Essa segunda bomba estoura no colo do militar dentro do carro. Esse militar morre, mas o motorista do lado dele não morre. Fica seriamente ferido e não morre. Ele é levado para o hospital e lá ele vai ser interrogado e ele vai dizer o seguinte: não, nós estávamos lá para averiguar o que estava acontecendo, se estava tudo bem. Mas aí um comunista nos identificou e tirou uma bomba de uma mochila e jogou a bomba pela janela. E a bomba explodiu no colo do meu parceiro. Quer dizer, é absurda a teoria, né? A proposta lá do militar. Fica claro para todo mundo que aquilo era uma ação da linha dura. Tá? Golbery Couto e Silva, um dos cabeças do regime, fica tão indignado, né, com a forma como o caso estava sendo levado que ele abandona o governo naquele momento. É uma perda significativa para o governo e, obviamente, a pressão, né, pela redemocratização se torna ainda maior. Mas Figueiredo foi bastante rígido nesse sentido, não cedeu à pressão da linha dura e vai continuar o projeto de abertura, né, da ditadura militar.